E eu quero que você pegue a palavra de Deus, por favor, e abra no livro de Salmos. E no livro de Salmos nós vamos ler o de número 101. Este salmo é muito revelador, é muito forte. Eu acho que deve ser um dos nossos preferidos para leitura, para conhecimento, para a prática. Um salmo que a gente nunca pode se esquecer. Diz o seguinte, escute: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? A gente não sabe quando o Senhor voltará, mas nós temos que andar no caminho reto até aquele dia. Andarei em minha casa com um coração sincero, quer dizer, a minha vida cristã não é limitada apenas à igreja ou aquelas horas que eu estou na comunidade, mas dentro da minha casa, com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Nenhuma influência externa que seja danosa, prejudicial, pode me influenciar. Mesmo que a gente esteja em contato com pessoas que se desviaram, a gente não pode ser contaminado por aqueles que se desviam. Versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Ficar andando com quem não presta, com quem se desviou, de jeito nenhum. Versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aqui Deus começa a falar no meio do salmo. Pessoa que está sempre difamando os outros, inventando coisas, fazendo fofoca e sempre às escondidas. Deus diz, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Aqui Deus começa a falar diretamente. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Primeira vez que eu ouvi este versículo, eu era novo convertido, eu fiquei tremendo de medo. Falei, poxa, Deus não gosta de pessoas que estão dentro da casa dele e usando de engano. Jamais isso aconteça comigo. Jamais permita, meu Deus, que isso aconteça comigo. E o versículo 7 continua. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Eu sei que Deus odeia a mentira. E a pessoa que é mentirosa, a pessoa que mente descaradamente, Deus odeia. Deus diz, essa pessoa não ficará firme perante os meus olhos. Versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então você veja que aqui neste salmo, Deus já deixa bem claro que estas pessoas que agem pelo caminho torto, usando a mentira, a fraude, o engano, não serão salvas. Deus vai desarraigar todos os que praticam, Ele vai arrancar todos os que praticam a iniquidade. Mas eu quero, dentro dessa leitura do Salmo de número 101, reler aqui o versículo 6 e o 7. Os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo.
O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Do Salmo de número 101, quero que você memorize principalmente o versículo 6 e o 7. E eu vou relê-los agora, e quero que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, e todo o Brasil que está assistindo agora esta mensagem, por transmissão ao vivo, e também Portugal, quero que cada pastor, obreiro, membro, colaborador e quem estiver nesta reunião de lideranças, quero que todos repitam em seguida. Vamos lá. Deus falando: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Deus declarou, e eu vou te provar agora na palavra, que Ele não volta atrás nisso. Ele não volta atrás. Isso é lei. É assim que Ele vai agir sempre. E eu vou te mostrar isso desde o princípio. Mas eu quero saber o seguinte: você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus fala através deste livro? Você tem temor de Deus? Você treme diante das suas palavras? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Brasil, aplauda, glorifique. Portugal, aplaude e glorifique. E quem está ouvindo pela rádio, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, Guiana Francesa, Uruguai, Paraguai, Argentina, povos de língua portuguesa, povos limítrofes, todos que estão ouvindo esta mensagem, abram agora a boca e deem glórias, glórias, glórias a Deus. E aplaudam, aplaudam o nome daquele que vive para sempre. Oh glória, continua, continua. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e Deus todo-poderoso, simultaneamente, em toda parte, ao mesmo tempo, pessoas estão te aplaudindo e te glorificando agora. Abre o céu para receber tão grande louvor que se levanta da terra, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. E eu me lembro da primeira reunião de obreiros que nós fizemos aqui. Em São Paulo a gente estava acostumado já com a sede nacional lotada, mas o Rio de Janeiro tinha tão pouquinhos obreiros, tão pouquinhos, era o começo da obra neste estado. E eu naquele momento, eu recebi de Deus uma palavra, de que muito breve, esta igreja ficaria pequena, só para acomodar tantos obreiros, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, que Ele iria levantar no estado do Rio de Janeiro. Hoje todo o Brasil e Portugal está aqui, numa videotransmissão, ouvindo esta palavra que é muito importante. Porque nós não podemos perder igreja, obreiros, líderes, membros. Nós não podemos perder o foco e a visão
da obra. E qual é o plano de Deus? Como que Ele trabalha? E como que Ele vai continuar trabalhando? Porque se a gente sair fora do caminho reto, certamente o Senhor nos descartará. Esse é o meu medo. Ele nos descarta. Se você começar a agir mal dentro da casa do Senhor, começar a levar vida dupla, fazer coisas erradas, começar a usar de mentira, de engano, de fraude, Deus te descartará. Ele tirará você de dentro da casa. E se Ele tirar você, certamente Ele não vai querer também no céu, porque se Ele não te quiser na igreja, Ele também não te quererá na glória. Por isso que o nosso trabalho como pastores, obreiros, aqui na casa de Deus, como membros no serviço diário, tem que ser uma coisa muito séria e cheia do temor de Deus. Eu gostaria de perguntar para todos vocês aqui, para todo o Brasil, quem foi o primeiro obreiro que Deus consagrou? Quem aqui sabe, levante a mão. O primeiro obreiro que Deus chamou foi Adão. Deus fez a seara, o jardim do Éden. Ele mesmo fez aquela obra, é Deus que começa a obra, assim como a igreja, Ele que inicia tudo. Então Deus, havendo iniciado aquela seara lá no princípio, Ele colocou o homem para fazer a obra, o primeiro homem. Abra o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Deus fez daquele jardim a primeira seara e colocou Adão como o primeiro obreiro. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. Isto é, trabalhar nele, fazer a obra. E o que mais que você lê aqui? Guardar. Guardar. Não apenas trabalhar no jardim, trabalhar na seara, mas guardar a obra. Guardar com temor. A igreja é esta seara. Ele nos chamou como membros, como obreiros, como evangelistas, como pastores, como pastoras, mas Ele nos manda não apenas trabalhar na seara, mas guardar a obra que Ele iniciou. Guardar significa zelar, fazer a coisa de maneira direita, ter temor e cuidado, zelo nas mínimas coisas, não negligenciar. Lá naquela primeira seara, com o primeiro obreiro, fez o seguinte, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia que obedecer. Algo ali era sagrado e o primeiro obreiro não poderia mexer. Porque se ele desrespeitasse a obra, se ele fosse além das suas atribuições, se ele tocasse naquilo que era exclusivamente de Deus, então certamente ele morreria. Olha a confirmação do Salmo de número 101. Primeiramente, a morte espiritual, que é ser afastado de Deus. E depois a morte física. Então Deus já estava mostrando que nós precisamos trabalhar naquilo que Ele nos entregou
e guardar com carinho, com zelo, com temor, aquilo que nos confiou e respeitar os limites. Há limites para serem respeitados. E se nós ultrapassarmos, teremos a morte espiritual primeiramente e, na consequência, a morte física também. Deus quer que a pessoa dê valor para o chamado, para as coisas espirituais. Eu fico muito triste quando eu vejo que uma pessoa que fazia a obra de uma maneira tão extraordinária, com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, e que desejou tanto fazer essa obra e cuidar dessa seara, acaba relaxando, acaba se perdendo, não se lembra mais do desejo que tinha de fazer esse trabalho, e até acha isso um cargo ou um enfado, algo pesado. A pessoa já não faz com alegria. A pessoa está morrendo espiritualmente. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você começou a frequentar as reuniões? Lembra como você queria vir sempre na seara do Senhor, na casa de Deus? O cuidado que você tinha, o temor, a atenção que você prestava? Lembra quando você se munia de folhetos e saía para evangelizar e queria ganhar toda a sua família para Jesus, toda a sua vizinhança, e você falava de Jesus o tempo todo? Lembra como você desejou estar aonde está hoje? Veja como Deus te trouxe. Foi Ele que te pôs aqui. Assim como Ele formou Adão e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, Deus também te formou e foi Ele que te pôs aqui. Ele que te pôs neste lugar. Você não pode perder esse foco, perder a visão, achar que isso se tornou rotineiro, uma coisa comum e que você pode até negligenciar e falhar sem problemas. Porque se você agir desta maneira, você estará caminhando primeiramente para a morte espiritual e depois para a morte física. E dentro desse trabalho você não pode desrespeitar os limites, avançar naquilo que é sagrado, mexer naquilo que é exclusivamente de Deus. Porque Adão pensou, essa árvore tem tantos frutos, qual o problema de eu pegar só um? Foi apenas um fruto. Um fruto apenas. Tinha muitos naquela árvore. Ele pensou, não vai fazer falta para Deus. Qual o problema de eu pegar um só? Mas ali ele transgrediu e ultrapassou um limite que ele não tinha o direito de ultrapassar. Cuidados, tesoureiros da igreja, pastores, pastoras, cuidado. A tentação é grande. Se você ultrapassar o limite e mexer naquilo que é de Deus, primeiramente haverá a morte espiritual e na consequência a morte física. Falo também com membros, falo com novos convertidos. Quando a pessoa tem o poder de devolver para Deus o que é de Deus, o dízimo e a oferta alçada, e a pessoa não devolve e gasta aquilo que não lhe pertence, e não dá para Deus o que é de Deus. Ultrapassou um limite que causa, primeiro, a morte espiritual e depois a morte física. Deus quer pessoas que deem valor para as coisas espirituais mais do que para as coisas materiais. São pessoas assim que Deus quer. Pessoas fiéis. Pessoas que dão valor para o chamado. Que não abrem mão de maneira alguma. Que têm medo de perder a coroa. Que guarda a coroa que recebeu do Senhor com todo o zelo. Porque não quer que a sua coroa seja passada para outro. O Senhor diz em Apocalipse,
guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem primeiro quer tomar a tua coroa é Satanás. O diabo quer te derrubar. Ele quer tomar a tua coroa. Ele veio para tomar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua coroa. É o primeiro que quer ver você sem esta coroa de glória. Ele quer te derrubar. Se você ouvir Satanás, como Adão e Eva ouviram, certamente você cairá. A tua coroa será tirada. E perderá todos os privilégios que Deus preparou para você. Veja o caso, Adão e Eva, para fora do meu jardim. Expulsos. Não ficam na casa dele. Usaram de fraude. Usaram inclusive de desculpinhas e mentiras. Ah, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, não fui eu, foi a serpente. Não ficaram no jardim. O que te parece? Se o jardim foi feito para o ser humano, Deus poderia dizer, tudo bem, fica morando lá num cantinho, vai. Esse jardim é tão grande, foi só um frutinho que você pegou, isso não é nada demais. Deus podia falar, eu esculpi esse primeiro ser humano com tanto amor, eu mesmo fiz cada detalhe, eu gosto tanto dele, eu o amo tanto. Mas mesmo o amando tanto, Deus disse, fora do meu jardim. Fora. Você está compreendendo como são terríveis as atitudes de Deus? Poxa, gosto tanto da Eva, eu tirei ela da costela do Adão, eu formei cada detalhe, eu fiz o seu corpo, é a mulher mais linda do universo, tadinha, ingênua, caiu na lábia da serpente, errou, foi só uma vez, vamos relevar. Deus não pensa assim, para fora do meu jardim. Avançou um limite que não tinha o direito de avançar. E eu tenho assistido tanta gente ser expulsa por Deus de dentro da sua casa, que eu senti necessidade de trazer esta mensagem, não só aqui para vocês que estão me ouvindo no Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil e Portugal. Porque eu tenho visto tanta gente boa como Adão, como Eva, serem expulsas da seara, não pelo ministério, não por nós, mas pelo próprio Deus, porque Ele disse, quem usa de engano não permanecerá na minha casa. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquela que anda num caminho reto, esse me servirá. Eu prefiro o jardim vazio, diz o Senhor. Eu prefiro o jardim sem nenhum morador do que ter dentro do meu jardim ladrões. É assim que Deus pensa. É assim que Deus age. Esaú não deu valor para as coisas espirituais. Primogênito, direito de ser o sacerdote da família. Hoje era para todos nós nos referirmos a Deus dizendo, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Esaú. Mas Esaú foi arrancado, porque deu mais valor para as coisas materiais e para o lucro da coisa, para o proveito imediato, do que para as promessas eternas de Deus. Por isso que Deus não gostou de Esaú, porque Deus já sabia que Esaú ia fazer isso. Quando as crianças estavam no ventre da mãe, Deus já sabia que Esaú não daria valor para as coisas espirituais. Por isso Deus não gostou de Esaú, mas amou Jacó. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 16, e aqui entra numa outra parte muito forte, que todo membro da Paz e Vida, obreiro, pastor e pastora, tem que ouvir com temor no coração. Aos Hebreus 12, 16 diz assim, e ninguém, diga ninguém, e ninguém seja fornicador,
ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú está no mesmo nível do vendilhão do Judas. O vendilhão do Judas quis lucrar com a obra e vendeu a salvação por 30 moedas de prata. Esaú fez antes de Judas, lá no Antigo Testamento, a mesma coisa, porque por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, o direito de estar no nome de Deus. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Esaú. Ele vendeu para Jacó por nada, por uma besteira, por um prazer passageiro. Versículo 17. Depois que a pessoa perde, é o que acontece. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. A pessoa se arrepende tardiamente, quando ela é pega, ou pega, como vocês falam aqui no Rio de Janeiro. Quando ela é pega, a pessoa é descoberta, aí sim ela se arrepende. Mas olha o que aconteceu. A rejeição de Deus já tinha acontecido. Porque mesmo depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quando algum pastor da Paz e Vida mente, engana, trai o ministério, abre uma igreja paralela, com recursos da própria Paz e Vida que ele furtou, mexendo no que é sagrado, a gente chama a pessoa e diz: olha, não faça isso, você está no caminho da destruição, você vai perder a tua salvação. E a pessoa não nos ouve. Recebemos o tempo todo e-mails, cartas, telefonemas, WhatsApps, torpedos. Por favor me receba de volta, perdi tudo, fracassei, estou passando necessidade. Mas Deus diz: não. Usou de engano, não permanecerá na minha casa. Deus odiou Esaú por causa disso. Vá comigo em Malaquias, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 2. Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Deus falando, hein? Preste atenção. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por que eu amei a Jacó? Porque Jacó dava valor para as coisas espirituais e ele desejava a primogenitura. E algumas versões até são mais fortes. No versículo 3, ao invés de dizer aborreci a Esaú, Deus diz: e odiei a Esaú. Tem alguém com uma tradução assim? Escrito e odiei a Esaú? Olha lá. Várias traduções dizem isso. Que Deus, na verdade, está dizendo: eu odiei a Esaú. Forte, não? Forte. Versículo 3 continua: e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Perdeu tudo. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Ou seja, não terão mais a bênção de Deus. Não vão edificar coisa nenhuma. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão
e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Estão achando que podem argumentar com Deus como se ele fosse um ingênuo, como se ele não soubesse das coisas. Há coisa de mais ou menos 3 semanas atrás, eu tive uma videotransmissão só com os pastores, não com todos os obreiros. E eu disse: pastor, se você está na malandragem, se você está fazendo coisas erradas, você pare, porque eu não estou falando como conselheiro, eu estou profetizando. Deus vai te pesar a mão. De lá para cá 3 pastores já caíram, e eu estou de cabelo em pé de ver o que eles estavam aprontando. Porque Deus não admite isso na sua obra. Josué estava chorando. Vamos lutar contra Ai, e perdemos a batalha. Ai é muito menor do que Jericó, uma cidadezinha, um vilarejo, e eles nos venceram. E agora, Deus, e agora? E começou a chorar. Olha o que Deus falou para ele. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá. Josué, capítulo 7, versículo 10. Josué está com o rosto em terra, chorando. Ah, Senhor, ah, Senhor. Ele está prostrado, ele está caído. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema. Olha só, transgrediram o meu concerto, passaram o limite, pegaram do que não deviam ter pego. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Em Curitiba, um membro da Paz e Vida, que foi abençoado por Deus. E deixe-me te explicar o seguinte: a sede nacional da Paz e Vida paga todas as despesas dos estados. Nada é pago no próprio estado. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Mas Curitiba não é este caso. Todas as despesas são pagas pela sede nacional. Esse membro foi abençoado e veio trazer 20 mil reais de oferta em dinheiro. Pastor, o que eu faço com esse dinheiro? Ponho na arca? Não. Se o senhor colocar na arca, vai para a sede nacional. E como é que nós vamos pagar as despesas aqui do estado? Entrega na minha mão. Esse foi só um dos furtos. Provado, comprovado. Um deles diz respeito à conta de água, que é paga também pela sede nacional. E fizeram um gato na igreja, olha que loucura. E diziam para os membros que aquele dinheiro era separado para pagar a conta de água da igreja. Eu vou reler essa parte aqui porque é forte. Josué chorando. Como é que nós estamos apanhando de Ai? Se vencemos Jericó, que era muito mais forte. A gente toma surra em Curitiba. A gente toma surra no Paraná. A sede nacional tem que todo mês mandar dinheiro para o Paraná para cobrir as despesas. A sede nacional não se vale das receitas do Paraná. Pelo contrário, tem que mandar dinheiro para o Paraná para cobrir as despesas. E sendo cada centavo altamente necessário, esses acãs mentem, furtam, enganam
e não têm temor de Deus e acham que vão escapar. Escutem. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Deus está falando, vocês têm que tirar da minha casa o anátema. Outra coisa que fizeram no Paraná que eu fiquei pasmo. Abriram uma igreja, puseram lá a placa da Paz e Vida, curso de teologia do pastor Jair Palharim, e usando a Rádio Feliz para divulgar aquele endereço. Só que era uma igreja clandestina, e o pastor que estava dirigindo lá, pago pela sede nacional. E toda a arrecadação eles furtavam, porque oficialmente essa igreja não existia no ministério. O que você acha disso? Você acha que uma pessoa assim vai para o céu? Você acha que uma pessoa assim vai ser honrada por Deus? Então, olha o que Deus está falando. Estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então Deus mandou Josué fazer passar todas as tribos, todas as famílias e todas as casas, e caiu na casa de Acã. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória a Deus, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Indo Acã falou a verdade. Admitiu. Não ficou mentindo nessa hora. Admitiu o pecado. Esse pastor, quando eu liguei para ele, ele falou: não, tudo mentira, pastor João. O pessoal fala muita coisa. Mas há várias provas sendo enviadas aqui. Não, pastor, é tudo mentira. Aí eu mandei o superintendente para lá, e tudo foi comprovado. Coisas piores ainda. Um eletricista, membro da Paz e Vida, o pastor chegou para ele e falou assim: será que todo mês você pode me arrumar uma nota de R$2.000 para eu poder apresentar e descontar da oferta? Te dou uma parte também. Rapaz convertido, esse eletricista disse não. E saiu da Paz e Vida. Voltou agora, quando soube que o anátema foi retirado. E nos contou isso. Pastor, pastora, olhem para mim. Brasil, olhem para mim. Vou repetir. Se você estiver na malandragem, você tem 3 opções. Primeira, continuar na malandragem, mas eu vou perguntar para você: você já comprou um jazigo no cemitério com esse dinheiro que você vem furtando? Porque você vai morrer. Segunda opção que você tem: se arrepender. Se arrepender, pedir perdão a Deus e mudar de vida agora, não é amanhã não. E a terceira opção, meu querido, é continuar fazendo o que você está fazendo e ir parar na cadeia. Na minha opinião, você só tem um caminho: o arrependimento no temor de Deus.
Acã admitiu, confessou o pecado. Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro e a seus filhos. É isso que dói, ó. E a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da ira, o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Sobrou para os filhos e filhas, esposa, família destruída. Uma pessoa que age assim não apenas perde a salvação, mas leva toda a família para a destruição. Não tem temor de Deus, não? O sacerdote Eli, nos tempos de Samuel, tinha 2 filhos, Hófni e Finéias. Eles eram sacerdotes também. Eles começaram a se prostituir com a mulherada da igreja. Prestem atenção. Claro que não eram mulheres servas de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Fizeram da casa de Deus uma casa de prostituição. Se valeram do cargo para se prostituírem. Versículo 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes da terra o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Está ficando claro isso? Que isso é pecado contra o Senhor? Ninguém seja fornicador como Esaú. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, isso é pecado contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Versículo 12. Leia o versículo 12 agora. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Pastores, tomem muito cuidado com quem vocês separam para a obra. Vê se a pessoa conhece o Senhor mesmo. Vê se a pessoa viveu a experiência do novo nascimento. Se é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Estão consagrando malandros como obreiros e pastores. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, quer dizer, da parte de Hófni e Finéias,
estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Versículo 17, era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. A pessoa pensa que está mexendo na oferta e ninguém está vendo, porque ele acha que é um criminoso inteligente. Ele acha que o ministério nunca vai descobrir, talvez o ministério não descubra mesmo. Mas o Senhor vê todas as coisas. E é um pecado muito grande perante o Senhor. Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Deus levantou um profeta e mandou falar com o sacerdote Eli, um profeta. Eu sou um profeta, eu estou falando agora, escute. Versículo 29. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, na minha casa? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, olha, Deus se importa com a oferta, e quando a pessoa mexe, transgredindo sem ter o direito de mexer. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Versículo 34. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Deus abre mão de sacerdotes assim. E Deus diz que já tem gente melhor preparada. Versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. O que é que Deus está procurando? Obreiro fiel. Ele diz, os meus olhos procurarão o quem? Os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. É o que a gente vê acontecer o tempo todo. Esses Hófnis e Finéias do século 21 voltam pedindo, por favor, um pedaço de pão. A gente fica com dó, mas Deus não. Deus não quer, não. Deus não muda, gente. Deus não muda. Tem que haver temor. Agora você pensa que é só com sacerdotes? É com membros também. É com membros. Vamos para o Novo Testamento. Porque a pessoa pode dizer, mas agora nós estamos no tempo da graça, né? Deus está mais condescendente. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Começo da igreja cristã. A primeira igreja do mundo. Tinha 2 membros ali, Ananias e Safira. Vou ler, escute. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, cheio do Espírito Santo, não é? Ananias,
por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Deixa eu falar uma coisa a mais que acontecia em Curitiba. Domingo, final da reunião. Todos devem contar as ofertas, os contadores, os tesoureiros da igreja. Preste atenção, você que é tesoureiro da igreja e você que é contador, preste atenção nesse caso. Acabava a reunião, o pastor pegava o saco das ofertas e dizia para os obreiros: eu vou levar para minha casa e vou contar em casa. E os obreiros: ele é um pastor, ele é um homem santo, ele é um homem de Deus. E isso é contra o procedimento. E você que é tesoureiro e contador, você não pode deixar qualquer pastor fazer isso, porque você vai ajudar a salvar a vida desse pastor que está sendo seduzido pelo diabo. Você tem que dizer: pastor, está errado, a oferta vai ser contada aqui agora. Eu ouvi o pastor João me falando. Isso fere o procedimento. Mas já está tarde, eu vou levar para contar na minha casa. Pastor, você pode até guardar na tua casa, mas depois que a gente contar e fizer o relatório. E ficar uma cópia aqui. Ele levava para casa e sempre vinha no dia seguinte só com o relatório para o pessoal assinar. E o pessoal assinava sem ter contado. Ô contador, como é que você assina um documento que você não acompanhou a contagem? Como é que você assina que está tudo ok se você não acompanhou a contagem? Se você não conferiu? Como é que você assina? Mas ele é um pastor, ele é um homem de Deus. Eu estou te mostrando que tem homem de Deus. E eu estou te mostrando que tem filhos de Belial. Eu estou te mostrando que há homens fiéis na palavra. Mas eu estou te mostrando na própria palavra que há muitos Ófines e Finéias. Então quem conta a oferta na igreja tem que ficar em cima. Pastor, vamos fazer a contagem agora, chama os outros contadores, vamos fazer o relatório, vamos conferir quanto deu. Depois de contado, conferido, assinado o relatório, o pastor pode até guardar na casa dele, se for o caso. Se for o caso. Não é o caso, mas se for o caso, com uma cópia do relatório na igreja. Eu vou reler o versículo 3 aqui, ó. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O pastor retinha parte da oferta para ele, desviava grandes quantias, e a gente, olha, tem que cobrir o rombo no Paraná, manda dinheiro para pagar as contas lá, manda dinheiro para pagar as despesas, muitas vezes com atraso até da ajuda de custo dos pastores para poder cobrir o rombo lá naquele estado. Enquanto isso, uma pessoa infiel fazendo exatamente o que Ananias e Safira fizeram, retendo parte. Olha o que diz aqui Pedro: não mentiste aos homens, mas a Deus. A pessoa acha que está fazendo isso e Deus não vai se importar. O ministério não está sabendo, ninguém está reclamando. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu estou lendo o final do versículo 4. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias, na igreja cristã primitiva, na primeira igreja cristã da terra, um membro daquela igreja morreu por causa da oferta. Você acha que Deus mudou o pensamento? Você acha que você pode transgredir e mexer naquilo que é de Deus? E veja, Ananias, ele não foi pegar da oferta que já estava na igreja. Ele vendeu uma propriedade. O propósito era trazer todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ele combinou com a esposa: vamos deixar uma parte em casa. Pedro nem sabe por quanto que nós vendemos o nosso terreno. Vamos dar só uma parte do dinheiro como oferta. Você vê? Ananias não foi lá na oferta pegar o dinheiro para roubar ou furtar. Era algo que ele estava dando, mas ele tinha proposto no coração de vender aquela propriedade e dar todo o dinheiro como oferta na igreja. Você sabe quando que a oferta
se torna de Deus quando ela sai do teu coração. Quando você diz, eu vou dar tanto para a obra de Deus, ela saiu do teu coração e já entrou no coração de Deus. A oferta já é de Deus. Quando você diz, eu vou dar R$1.000 para o projeto da África, eu vou dar 10 mil para o projeto da África, sei lá quanto você vai dar, não é? Mas você propôs no seu coração, eu vou dar tanto para a obra. Aí chega na hora você fala, mas é muita coisa, né? Eu vou dar só uma parte, não vou dar tudo isso não. Você está no pecado de Ananias. Ele era um membro da igreja, ele não era pastor, ele não mexeu no dinheiro lá da oferta, era de algo que tinha saído do coração dele, e que ele devia honrar 100% a Deus. Ele morreu por causa da oferta, no tempo da graça, amados. Aqui não é na lei de Moisés, não é no tempo de Josué e Acã, é no tempo de Cristo. Não é Moisés que está esbravejando contra ele, é Pedro. E Pedro não está falando de vontade própria, é o Espírito Santo de Deus, eterno e imutável, que fala pela boca do homem de Deus. Deus não mudou, amados. Isso é sagrado. Não transgrida o limite, não ultrapasse, não mexa naquilo que pertence a Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus está vendo tudo. E Ananias morreu. 3 horas depois, vem a esposa dele na igreja. Vamos ler? Versículo 7. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Quer dizer que o marido tinha morrido, né? Ela não sabia que já era viúva. Ela não sabia que já era viúva. 3 horas depois ela entrou na igreja e disse-lhe Pedro, dize-me, Safira, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, confirmou a mentira do marido. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Diga, eu estou ouvindo estas coisas. Brasil, Portugal, diga, eu estou ouvindo estas coisas. Eu estou com temor. Você sabe, eu vou mais além agora. No tempo de Daniel, havia um rei ímpio chamado Beltsazar. Beltsazar conhecia Daniel. A fama de Daniel como homem de Deus. Beltsazar dá um banquete que acaba virando um bacanal. Com amantes, concubinas. Claro que Deus estava vendo aquilo, não é? Vendo aquela orgia, o que Deus dizia de Beltsazar? É um grande pecador. Um dia, quem sabe ele se arrepende. É um grande pecador. Só isso Deus dizia. Deus não matou Beltsazar por causa disso. Deus não matou as amantes dele, as concubinas, os prostitutos que estavam lá, aquele verdadeiro bacanal, aquela, desculpe o termo, aquela suruba, gente. Deus não matou ninguém ali. Deus só olhou, que Deus vê tudo. É um monte de pecadores. Só arrependimento pode livrá-los. Estão cometendo graves pecados, são grandes, miseráveis pecadores. Mas Deus não matou ninguém ali naquela hora. Aí o Beltsazar manda trazer as coisas da casa de Deus. Agora nós vamos lá no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Profeta Daniel, capítulo 5, eu já estou terminando a mensagem, escute. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000.
Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei que estava lá dando gargalhadas, participando daquela orgia, resolveu mexer no que é de Deus. Quando ele mexeu no que é de Deus, na mesma hora, apareceram os dedos, como se fosse a mão de um homem, e escreveram na parede: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ele viu a mão, ele ficou trêmulo. Que visão é essa? E ele mandou chamar todos os astrólogos, mágicos, adivinhos, para interpretarem a escrita, e ninguém pôde interpretar. Então ele chamou Daniel, e Daniel deu a interpretação. Escute, Daniel, o homem de Deus. Eu vou ler agora o versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. O tempo da farra acaba. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Estava pegando o que era de Deus, roubando a Deus. Versículo 28. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E o que dizer então para terminar do tesoureiro de Jesus Cristo, Judas Iscariotes? As pessoas davam ofertas para Jesus, que colocavam numa bolsa. Com aquele dinheiro, o ministério era sustentado. Não pense você que Jesus ficava multiplicando pães e peixes toda hora para os discípulos comerem. O povo dava oferta, o povo dava as primícias, colocavam na bolsa e Judas tomava conta da bolsa. Com aquele dinheiro comprava-se o sustento para todo o ministério de Jesus, para a obra do Senhor. Vamos terminar. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4. Jesus estava num jantar e uma mulher derramou um perfume muito caro nos pés de Jesus. E até quebrou o vaso de alabastro, que era muito caro. Versículo 4 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Gente, ele era ladrão. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus tinha 12 discípulos. Se você considerar que apenas um era ladrão, então isso daria menos de 1%. Quer dizer que mais de 99% era fiel. É isso que eu espero que esteja acontecendo na Paz e Vida. Mais de 99% fiel, e é isso que eu acredito que nós temos. Pessoas que não têm coragem de vender a salvação por nada, nem por dinheiro, nem por mulher, nem por glória, nem por fama, nem por poder, nem por coisa alguma.
Eu acredito que mais de 99% dos membros, obreiros e pastores da Paz e Vida são fiéis. Mas é evidente que há discípulos de Judas. O Evangelho é um retrato da igreja. O ministério de Jesus é um retrato da igreja. É claro que nós não estamos trazendo essa mensagem para 99% das pessoas. Só que os 99% que é fiel, ouvindo isso, tem temor. Tem ou não tem? Não posso sair da linha. Não posso sair da linha. Você concorda comigo? A mensagem é por menos de 1% de discípulos de Judas, que são traidores, que são mentirosos, que são enganadores, que são ladrões. Só que os 99% que é fiel, ao ouvir, fala: opa, eu não posso cometer o pecado de Acã, eu não posso cometer o pecado de Judas Iscariotes, eu não posso ser leviano e fornicador que nem o Esaú, eu tenho que guardar a minha salvação, porque eu li lá na palavra do Senhor que Deus procura os fiéis da terra para que estejam com Ele, e eu quero que Deus me ache, porque eu sou fiel com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Não vendo a minha salvação por nada. Eu não vendo. A minha salvação não está à venda. Porque esse menos de 1%, gente, não vai para o céu. Aliás, vai ter um sofrimento tão grande, que vale para estas pessoas o que Jesus falou sobre Judas. E vamos terminar com este versículo. Mateus capítulo 26, versículo 24. É o último versículo que eu vou ler nesta mensagem e vou encerrar. Mateus 26, 24. Em verdade, disse Jesus, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Não nascer é melhor do que ser um homem como Judas ou como Acã. Nunca ter existido é melhor, porque tendo existido, conhecendo a palavra como Judas conheceu, e fazer as escolhas que fez, Jesus disse, melhor seria que não tivesse nascido. Vamos ficar todos de pé. Vou chamar aqui o pastor Ubiratã Araújo do meu lado. Eu estou fazendo um apelo aos fiéis da terra, para que continuem fiéis ao Senhor, para que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, para que não percam o foco da mensagem, para que não esqueçam o Salmo de número 101, porque Deus não mudou a maneira de agir. Quem usa de engano não permanecerá na minha casa. Eu fico triste quando eu vejo pessoas boas que eu gosto, como era o caso desses 4 pastores do Paraná, pastores e pastoras. Era uma quadrilha, portanto. Aliás, era um pouco mais do que uma quadrilha, porque tem um 5º elemento lá. Formação de quadrilha. Mas eu lamento, eu fico muito triste que tal pessoa tenha sido enganada e caiu no laço do diabo. Por isso essa mensagem tão contundente, tão dura, tão forte, porque você precisa saber que Deus não dá moleza. Josué, tira o anátema da minha casa. Quem usa de engano não permanecerá na minha casa. Ananias e Safira, morte.
no Novo Testamento. Eu não quero que você caia, porque o nosso objetivo é ganhar a tua alma. O nosso objetivo é perseverar até o fim, para que você seja salvo, salva. Se você está fazendo coisas erradas, nós vamos orar agora e você se arrependa e peça perdão a Deus. Se até hoje o que você está fazendo de errado não foi descoberto, se arrependa, porque eu não estou dando conselho não, eu estou falando como profeta. Deus vai pesar a mão em você e vai sobrar para os teus filhos. Estou falando como profeta. Se arrependa. É nesta hora com oração. E você que está bem, você que está firme, andando no caminho direito, servindo a Deus com lealdade, com fidelidade, seja membro, cooperador, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, pastor, você vai orar também agora e vai dizer: Senhor, nunca me permita andar pelo caminho de Acã. Nunca me permita fazer o que Ófenes e Finéias fizeram. Nunca me permita fazer o que Belsazar e Esaú fizeram. Nunca me permita errar e perder essa salvação, que o Senhor pagou um preço tão caro pela minha alma. Eu não quero desperdiçar o preço que o Senhor pagou por mim. Você que está sendo fiel, que está no caminho, está andando direito, valorize o teu chamado. Valorize, primeiro, o teu chamado para a salvação, porque Jesus te disse: não me escolheste vós a mim, mas fui eu que te escolhi. Fui eu que escolhi você. Tem que valorizar isso. Eu fui escolhido pelo Senhor. Judas foi escolhido, mas jogou fora. Eu não vou jogar fora. É um privilégio para mim ter sido escolhido pelo Senhor. Aí Deus ainda te escolheu para a seara. Ele te colocou nesse jardim aqui, ó. Deus está dizendo: lavra, quer dizer, semeia, planta e guarda a minha seara com zelo, com amor, com dedicação, com esforço, com cuidado, com disciplina, com temor no coração. E seja fiel em tudo, nas mínimas coisas. Quando Satanás te fizer uma oferta, repudie na mesma hora. Não aceite conselhos de pessoas que já estão desviadas. Não aceite propostas indecentes de quem quer que seja. Emite uma nota fiscal aí para eu poder jogar lá na contabilidade da igreja. Uma nota fria mesmo. Não aceite. Não negocie a tua salvação. Não permita que o erro esteja e você não fale nada. O problema de Eli, sabe o que aconteceu com Eli? O pai de Ófene e Finéias? Profeta, falou que só os 2 filhos iriam morrer. Mas naquele mesmo dia, o Eli também morreu. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Sabe por quê? Porque ele via o erro e não agia. Ele tinha que falar: Ófene e Finéias, vocês são meus filhos, mas fora! Você é meu filho na fé, mas se você agir errado, eu não sou Eli não. O Eli caiu e quebrou o pescoço e morreu, porque não agiu, porque não teve pulso, porque foi condescendente, porque encobriu, porque deixou o erro dentro da casa do Senhor, deixou o engano continuar, a mentira, a falta de respeito, a falta de temor. Pastor, se você estiver encobrindo coisa errada, se qualquer obreiro souber de coisas erradas e está encobrindo, você está no pecado de Eli. Quem encobre está no mesmo pecado.
Seja fiel a Deus. Você não foi chamado pelo homem. Quem te escolheu foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vê o teu coração. É Ele que dá a tua salvação. É Ele que dá a tua recompensa. É Ele que te abençoa. É Ele que te guarda. É Ele que te dá a vida eterna. Seja fiel ao Senhor. Fica encobrindo porque é amigo. Fica encobrindo porque é amigo. Então você está sendo amigo do diabo. Está encobrindo o engano, o erro. Sabe das coisas e não fala. Oculta e deixa isso continuar. Ou você faz parte de uma quadrilha do diabo dentro da casa de Deus. Ouve. A tua salvação não tem preço aqui na terra. O único preço que era possível pagar foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não venda a tua alma barato para o diabo, e não venda caro também por preço nenhum. Fostes comprado por um alto preço. Permaneçam firmes na presença do Senhor. Comece a orar e a glorificar a Deus. Comece a colocar a tua vida na presença do Senhor. Conserta a tua vida se ela está em erro. Se você sabe de coisas erradas, não acoberte mais. Não deixe o erro prosperar, porque a minha casa, diz o Senhor, será feita casa de oração para todos os povos. Deus tem que operar no nosso meio, e Deus só opera, da vitória, da triunfo, da bênçãos, se Ele está satisfeito com os seus servos. Josué chorava: ai, por que a gente perdeu de Ai, uma aldeiazinha, uma cidadezinha de nada? Deus falou: porque tem coisa errada no meio de vocês. Eu não serei com vocês enquanto este erro permanecer. Tira o erro do vosso meio. Aí quando eles tiraram o erro, eles se tornaram invencíveis. Se a tua vida está sendo de derrota, se o teu ministério está sendo de derrota, tire o erro da sua vida e Deus vai fazer de você uma pessoa invencível. Comece a glorificar a Deus e a falar com o Senhor. Comece a falar com teu Deus. Brasil, vamos orar agora. Pastor Ubiratã Araújo, vai orando com todo o Brasil e Portugal. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi entoada e o Senhor usou a vida do atalaia para trazer o aviso que veio do céu, e o pecador que ouve o aviso se arrepende, porque se deu por avisado e o juízo não virá. Mas aquele que ouviu e não se deu por avisado, o juízo virá. Meu Deus, não permite que a tua casa seja roubada. Não permite que a tua igreja seja furtada. Não permita, meu Deus, que a tua obra venha sofrer dano por aqueles que são ladrões, roubadores e maus obreiros. Eu também sou profeta, e eu profetizo que dentre os próximos meses o Senhor fará uma grande limpeza no nosso meio. Meu Deus, começa a limpar, começa a tirar todo furtador, todo roubador. Aquilo que é teu está sendo furtado e o Senhor está vendo. O Senhor não vai permitir. É o sangue do teu povo, é o recurso da tua obra, é o crescimento da tua obra. Tudo está parado, tudo está sendo parado. Muitas vezes coisas não estão sendo feitas por causa desse roubo. Meu Deus, traz à tona tudo que está escondido, tudo que está em oculto, e começa a agir. Envia os teus anjos, começa a operar poderosamente. Meu Deus, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que faz a tua obra com amor, com temor e com tremor, não pode sentir aquilo que aqueles estão fazendo em oculto, estão fazendo e escapando. Por isso começa a trabalhar agora, começa a
agir agora, começa a limpar agora, e começa a preparar novos Samuéis, pessoas que são fiéis, pessoas que têm temor, pessoas que sabem discernir entre o santo e o profano, entre aquilo que é justo e aquilo que não é. Começa a trabalhar no nosso meio, e enche o teu povo do teu Espírito Santo, enche o teu povo de temor, de tremor, enche o teu povo da tua presença, para que eles, a partir de hoje, diante do teu Espírito, se estavam errando, não errem mais, se arrependam, e se verdadeiramente não estavam errando, sejam conservados na tua presença, com temor, com tremor, com dons espirituais. Usa a vida desse homem, usa a vida desta mulher. Meu Deus, nós não queremos ver o ministério retroceder, nós queremos ver o ministério avançar. Nós estamos parados, não estamos podendo abrir igrejas, queremos abrir muitas igrejas, queremos dobrar o número de igrejas. E como é que pode, enquanto nós estamos parados, não conseguimos abrir igrejas, pessoas usando o recurso do ministério para abrir ministérios próprios e pessoais? Pai querido, quebra esta maldição agora, com a concordância de todos os pastores do Brasil, de Portugal, fora do Brasil, obreiros, presbíteros, evangelistas. A tua palavra diz que todo o reino dividido contra si mesmo não subsiste, e nós não podemos ser um reino dividido. Então nós nos unimos agora a uma só voz, a um só clamor, porque é na união dos irmãos aonde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Tira o furtador, tira o roubador, tira o engano, o Judas, tira aquele que está furtando. Eu quero profetizar que 2016 será o ano do triunfo. Envia recursos que serão aplicados na abertura de novas igrejas, em programas de rádio, televisão. Eu profetizo que em 2016 a Paz e Vida vai entrar na televisão também. Eu profetizo que nós vamos pregar nos 4 cantos desse país e também deste planeta. Eu profetizo que a tua palavra vai ser pregada em todos os estados do Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, em todo o mundo. Pai querido, começa a levantar e suscitar sacerdotes fiéis, começa a suscitar e levantar mantenedores para a tua obra, provedores como nos dias de Salomão, pessoas que se preocupam com o crescimento da tua obra, com a maneira que se faz a obra, com a palavra que está sendo pregada. Pai bendito, eu entrego nas tuas mãos todas estas coisas, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, e está ouvindo a voz de cada pessoa que está concordando com ela. E o que nós ligamos nesta terra, que seja ligado no céu, e que o Senhor trabalhe não somente com aqueles que estão aqui, os teus servos que estão na terra, mas envia agora miríades e miríades de anjos, e envia agora também o teu exército celestial, assim como o Senhor colocou aquela mão misteriosa na casa de Belsazar. Envia também, Senhor, o teu exército poderoso. Começa a operar no oculto, no escondido, de maneira sobrenatural. Quebra todo laço, toda maldição, toda palavra contrária que impede o nosso crescimento, porque já está profetizado. 2016 será e é o ano do nosso triunfo, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vamos em frente. Jesus disse: o Filho do Homem vai, a obra avança, a obra continua. Deus não para, igreja, vamos em frente. E viva Jesus! Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Tchau Brasil, tchau Portugal, tchau.